No Jornal Rio Doce de hoje, ex-jogador do Cruzeiro faz participação no programa esportivo Toque de Letra. A Taça Valadares de Futsal vai acontecer neste final de semana em João Molevade. As obras do Teatro Atiaia entram na fase de acabamento. O Pronto Socorro Infantil está fazendo seus atendimentos na antiga Policlínica aqui em Governador Valadares. A ampliação da quarta dose contra a Covid-19 é considerada aqui em Minas Gerais. O Jornal Rio Doce começa agora. Boa noite. A Secretaria da Saúde Municipal fez mudanças na estrutura do pronto-socorro infantil e desde ontem os atendimentos estão sendo feitos no anexo do Hospital Municipal da cidade. Veja a fala da nossa secretária da Saúde, Carolina Sangali. Olá, população de Valadares e região. Estamos aqui para falar do problema que está acontecendo a nível nacional, que é o aumento da taxa de ocupação da pediatria. Infelizmente, não é só em Valadares, mas é em todo o país. A gente teve um aumento de mais de 239% de ocupação e de procura de atendimento pediátrico. E por conta disso, nós fizemos uma modificação de emergência para que a gente conseguisse atender e diminuir a superlotação. Não é isso mesmo, Kepler? Isso aí, Carol. Na sexta-feira nós iniciamos o plano de contingências na pediatria do Hospital Municipal, onde abrimos novos leitos e transferimos o atendimento de crianças no pronto-socorro infantil para o anexo na policlínica ali ao lado. Então, o que aconteceu, população? Resumindo, a pediatria, onde era o atendimento pronto-socorro infantil, foi para a policlínica para a gente aumentar o número de leitos, diminuindo o nosso corredor, E graças a Deus, hoje nós contamos com leitos de UTI pediátrica, que se não fosse eles, a situação estava muito pior. Então você, pai responsável, por favor, procure vacinar o seu filho. Estamos no período de sazonalidade, onde esse aumento já era esperado, mas nós precisamos que você vacine. A nossa procura pela vacina de gripe de Covid ainda está baixa. Nós precisamos de vocês e contamos com a colaboração. E o nosso agradecimento aos profissionais de pediatria e do Hospital Municipal que têm se empenhado nessa ação para a gente vencer esse momento. Muito obrigada. E a Taça Valadares de Futsal vai acontecer neste final de semana em João Molevade. E é a primeira vez que a cidade vai participar deste campeonato. A nossa repórter Luana Freitas traz as informações. Os jogos serão no Real Esporte Clube com partidas de forma simultânea no ginásio e na quadra externa. A abertura acontece nesta sexta. Às 8 horas, o time feminino dos donos da casa enfrenta o Bela Vista de Minas. Em seguida, às 9 horas, é a vez da seleção masculina dos dois municípios. Mas nos mesmos horários, na quadra externa, acontecem os confrontos entre São Gonçalo do Rio Abaixo e São Domingos da Prata. Ao todo, 9 municípios receberão a competição. Os 2 melhores de cada etapa se classificam para disputar a fase classificatória em Valadares nos dias 14 a 16 e 21 a 23 de outubro. E a incidência dos casos de Covid-19 aumentaram aqui no estado de Minas Gerais. E o secretário estadual da Saúde falou sobre a ampliação da quarta dose contra a Covid e também outras preocupações em saúde pública. Confira agora. Cenas que fizeram parte do cotidiano de todos os mineiros já começam a se repetir. Com algumas cidades retomando o uso de máscaras em escolas e outros locais fechados, o secretário estadual de saúde reforça que ainda não há uma orientação padrão para Minas Gerais, já que o cenário da pandemia ainda é heterogêneo nas diversas regiões. As minhas filhas têm menos de 5 anos, elas usam máscara na escola, não é obrigatório, mas elas usam máscara na escola todos os dias. Então é uma recomendação, não é uma obrigação que o Estado coloca, mas é uma rotina que deve continuar, e vou ser muito sincero, por anos, porque essa época é a época de qualquer doença respiratória, não só Covid. E o município tem essa prerrogativa, e o Estado vai sempre apoiar qualquer medida que dê maior controle de doença. A baixa cobertura vacinal dos pequenos em algumas regiões preocupa, mas o período também é de incidência de outros vírus respiratórios. As crianças nessa época adoecem mais, isso a gente vivencia, mas destaco
a menor parte desses casos são Covid. A maior parte são outros vírus. Esse comportamento para qualquer doença respiratória acontece historicamente. Em 2019, antes da pandemia, o comportamento é exatamente esse. Apesar de algumas cidades retomarem a utilização de máscaras em escolas, por exemplo, o secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete, reforça que a pandemia está controlada no estado, visto que os casos aumentaram por causa da temperatura, mas as internações e mortes ainda não subiram. Na coletiva desta quinta-feira, o secretário, que é vice-presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, afirmou que para aumentar a proteção, a segunda dose de reforço pode vir a ser ampliada para mais públicos. O governo federal ampliou a quarta dose acima de 80 anos, Minas Gerais tinha estoque de vacina, reduziu para 60 anos e hoje levaremos para a discussão do Ministério da Saúde a utilização das vacinas para ampliação desse público, muito especialmente com o tempo da última dose, da terceira dose. Então nós não temos hoje vacinas disponíveis no estado para ampliar para a quarta dose e a gente vem sim discutindo com o governo federal a ampliação. Por fim, a varíola do macaco, doença que está causando preocupação em todo o mundo, foi abordada na entrevista. Mas ainda não há motivo para pânico sem casos confirmados no Brasil e em Minas Gerais. Não há uma expectativa de uma epidemia de varíola dos macacos no Brasil e em Minas Gerais. É obviamente um vírus que vai chegar aqui pontualmente. Não é questão de a população achar que vai ter uma nova epidemia, não deve acontecer isso. E a recomendação nossa é sempre reconhecer casos suspeitos e a gente conseguir ali então acompanhar o caso e seus contatos. No próximo bloco nós vamos falar sobre as reformas do Teatro Atiaia e também sobre o ex-jogador do Cruzeiro que fez participação no programa esportivo Toque de Letra. O Jornal Rio Doce volta daqui a pouco.